Começa mais um 16mm e hoje é dia de falar de Cadê Você, Bernadette, filme dirigido por Richard Linklater e protagonizado pela maravilhosa Cate Blanchett. A vida de Bernadette começa a parecer sem rumo e ela resolve fugir da sua zona de conforto e desaparecer misteriosamente, deixando tudo para trás. Agora, Bee, sua filha, precisa juntar todas as pistas para descobrir onde foi parar a sua mãe. Bom, essa é a sinopse do filme, é o que aparece no trailer e tá até no nome do filme, mas na verdade o filme não é muito sobre isso, até porque a Bernadette vai desaparecer lá para metade do segundo ato e em nenhum momento a gente fica sem saber onde ela tá. A gente sempre acompanha os passos dela. Como eu disse na abertura, o filme é dirigido pelo Richard Linklater, que é um diretor que eu gosto muito, já elogiei ele várias vezes aqui no canal, no podcast. É um cara que eu gosto porque ele sabe trabalhar muito bem as diferentes formas de relações humanas. Então, na fantástica trilogia do Antes, ele vai trabalhar muito bem a relação entre diferentes estágios de duas pessoas em um relacionamento. Em Boyhood, ele vai acompanhar o crescimento do seu protagonista desde criança até a juventude. Em Escola de Rock, de uma maneira bem divertida, ele vai focar na relação entre um professor e seus alunos e como isso vai fazer com que todos os personagens mudem de alguma forma. Em Jovens Loucos e Rebeldes, ele vai trabalhar muito bem a transição ali da fase do final da adolescência para o começo da vida adulta. E até no seu último longa antes desse, A Grande Escolha, ele vai também focar na relação entre ex-militares traumatizados pela guerra. E por que eu tô dizendo tudo isso? É para mostrar que eu vi muitos filmes do Linklater? Não, é para mostrar que ele sempre trabalhou muito bem essas relações humanas e esse sempre foi o foco dos filmes dele, como ele sempre trabalhou muito bem personagens acima de tudo. E foi isso que eu senti muita falta nesse filme. E isso até porque ele sempre trabalhou isso muito bem, tanto em filmes mais realistas como Boyhood, quanto em outros mais divertidos, mais fantasiosos como A Escola de Rock, e ele foi eficiente em todos eles. Só que em Cadê Você, Bernadette, eu achei que os personagens são muito mal escritos, nenhuma das relações ali, com exceção da relação entre mãe e filha, o resto não funciona direito, é tudo muito caricato, é tudo pouco crível e mais do que isso, os personagens são muito genéricos. E aqui parece que a todo instante ele tá tentando emular um pouco de Woody Allen com essa comédia dramática, com um pouco de fantasia no meio. Eu acho que em alguns momentos até funciona, principalmente na questão visual, como ele constrói esse mundo mais colorido e tal, que conversa um pouco com o tom que ele quer dar pro filme. Mas ainda assim, ele não consegue dosar muito bem o tom que ele tá querendo trabalhar. Então, quando vai do drama pra comédia, não é uma transição que é bem feita aqui. Até porque o filme, principalmente na parte da comédia, ele não funciona nem um pouco pra mim. Eu acho que é um dos filmes menos divertidos do Linklater, porque até nos filmes mais dramáticos dele, tem alguns bons momentos de comédia, e aqui muito pouco. E eu acho que muito disso passa também pelos personagens secundários, que eles parecem estereótipos. Nenhum deles parece pessoas reais. E mais do que isso, parece que nenhum deles tem um desenvolvimento que precisava ter. Então eles ficam presos àqueles clichês que a gente já viu 1 milhão de vezes em filmes anteriores. E nisso até o tema central se perde um pouco, perde o seu poder, que é aquela mulher que acaba reprimindo o seu talento depois do casamento e acaba tendo que guardar muita coisa pra dentro dela, e isso acaba mudando ela. Ela passa de uma pessoa viva, uma pessoa cheia de ideias, para uma pessoa presa no mundo dela, que não gosta de se relacionar com ninguém, e muito disso é justamente por ela não conseguir colocar aquele talento que ela gosta pra fora. Só que tudo isso se perde principalmente pelos personagens secundários que estão transformando ela de alguma forma serem muito caricatos, e também porque o filme aqui ele é muito expositivo e ele não deixa a gente refletir sobre o assunto. Então, por exemplo, a gente conhece no começo só a Bernadette já mais velha, depois de casada, essa Bernadette mais fechada e tal. E como que o filme vai apresentar pra gente a outra Bernadette? Por meio de um videozinho que uma das personagens vai estar assistindo e uma outra personagem X vai chegar no meio da história e vai falar pra ela disso. Então, tipo, sério que essa é a forma que você tem de apresentar as outras qualidades da sua protagonista? Ou tem outro momento que o filme quer mostrar
como ela é uma pessoa mais viva e como o marido dela não vê mais ela dessa forma. E como o filme vai fazer isso? Vai colocar ela numa cena ali no almoço que é muito interessante, que ela vai mostrar todas as características dela, que ela não tinha aparecido no filme até então, que ela começa a conversar mais e tal. Só que nisso o filme vai intercalar isso com uma cena do marido falando pra psicóloga o que ele acha, ou como ele acha que a mulher dele tá agora, que não é mais a mesma mulher que ele conhecia antes. Então, sério que precisa dessa exposição? Sério que você não pode colocar no roteiro esses elementos e mostrar o desenvolvimento da personagem? Mostrar como ela foi de ponto A a ponto B, sem precisar colocar personagens verbalizando isso, sem precisar colocar um videozinho de YouTube no meio da história pra contar tudo isso? Então, assim, é o tipo de coisa que eu não esperava jamais num filme do Linklater. São alguns recursos narrativos aqui muito fracos, falta um pouco também de mão da direção, e ele até é um dos roteiristas, então ele é culpado também nesse aspecto, e com isso o filme acaba ainda frustrando as coisas boas que ele tem, porque aqui parece que eu tô só criticando, parece que eu odiei o filme, e não, isso é um pouco de frustração, porque o filme tem bons momentos, ele tem uma boa protagonista, e também tem algumas relações que vão funcionar bem em algumas cenas, mas no final ele acaba perdendo muita da força que ele poderia ter com personagens mal escritos, com momentos desnecessários, com escolhas muito erradas do roteiro. E o pior de tudo ainda é que ele desperdiça o ótimo elenco que ele tem nas mãos. Aqui a gente tem a Cate Blanchett, que pra mim, enfim, é a minha atriz favorita. Quem segue o canal há muito tempo já sabe disso. Então eu acho que eu nunca vou achar ela ruim num filme. E aqui ela tá bem, ela consegue convencer com esse mix de emoções, com essa transformação que a personagem sofre. Mas assim, o resto dos personagens são muito rasos, e aí acaba não tendo boas relações entre ela e os outros personagens, e aí em algum momento até ela vai cair para um lado mais caricato para se encaixar nesse formato que a direção pede. Como eu disse, eu gostei um pouco também da filha, que apesar de não ser tão bem escrita, ser uma personagem um pouco clichê, mas a relação que ela tem com a mãe convence muito bem. Já o pai, interpretado pelo Billy Crudup, que é um ator que eu gosto, aqui ele é só aquele cara focado no trabalho, que não olha para a mulher. A gente sabe que tem muita gente assim na vida real, mas um personagem ele merece mais do que esse desenvolvimento que o filme dá para ele. E aí tudo ele vai resolver no final, tanto o arco do protagonista quanto a relação dele com a mulher, vai desenvolver em um final extremamente melodramático, totalmente fora de tom. Então, acho que é mais um problema do roteiro que atrapalha demais as atuações. A gente também tem aqui a Jude Greer, que é só aquela psicóloga que não sabe nada sobre as pessoas, que tenta interpretar tudo de forma errada. A gente tem a Kristen Wiig, que é outra atriz que eu gosto muito, que aqui faz uma personagem mega caricata. É aquela rivalzinha nojentinha da protagonista, que é pra gente simplesmente odiar ela. Ela tem uma boa cena no filme, mas no restante não dá pra aguentar a personagem. É mais um desperdício de talento aqui. E a gente tem o Lawrence Fishburne, que quando aparece no filme vai bem, mas ele pouco aparece. E então é por tudo isso que eu vou dar uma nota 6 pra Cadê Você, Bernadette. Como eu disse, eu falei muito mal do filme, mas é muito mais pela decepção que eu tive com ele, por ver que tinha um potencial ali pro filme ser melhor do que ele realmente é. Mas no geral ele não é um filme muito ruim, eu acho que ele não é nenhum filme ruim. Eu acho que ele é um filme mediano e genérico. Então é isso, se você gostou do vídeo já deixa o seu like, se inscreve no canal se ainda não é inscrito, comenta aí embaixo o que você achou do filme, o que você achou da crítica, se você gosta do Richard Linklater, se você gosta da Cate Blanchett. Por hoje é só aí, corta!